Esse não é o problema. É o sintoma. Vamos chamar assim para vocês entenderem. É o sintoma. A gente precisa de achar por que a gente não está tendo força. Então, como eu disse, pode ser biológico, pode ser psíquico, né? Pode ser uma relação dessa forma, né? Então, só que para a psicanálise, o sintoma, ele é importante. Porque isso aqui não deixa a pessoa ficar louca. Entende? O sintoma e a inibição é o que a gente precisa para não ficar louco. Então, talvez você olhe para uma pessoa desse jeito, você pensa, está doente demais. Não, ainda há saúde aqui. Ainda há uma saúde. Principalmente se ela está tentando levantar. Se ela está tentando levantar, se ela se questiona e fala, não posso ficar desse jeito que eu estou, eu preciso melhorar. Mais saúde ainda. Entende? Agora, o que a gente precisa pensar é que é o seguinte, olhar para a gente. Analisar a gente, como a Mogelina falou que fez aqui, que ela está se percebendo. Então, a gente está atento naquilo que me faz sofrer, mas não nessas causas aparentes, na causa real. Por que eu estou sentindo? Né? Porque essa relação do inconsciente é exatamente quem a gente é. Entende? Quem eu sou? Eu sou o que eu sinto. Então, eu preciso estar atento a mim. Porque se eu estiver atento a mim, eu vou descobrir coisas que talvez eu consiga resolver. Ok? E aí, dentro desse ponto, a gente vai falar que é o seguinte: todo ser humano tem um vazio. E o problema é que o vazio não é preenchido. Nenhum vazio vai ser preenchido. Nós somos seres faltantes. Nunca vai estar 100%. Esse é o ponto. Estamos num mundo onde diante do Senhor, levantará e animará e ajudará vocês. Ou seja, indigno, que não tem dignidade, sou indigno, não sou digno de estar. Enquanto eu acho que eu sou alguma coisa, eu me iludo. Quando eu acho que eu sou melhor, quando eu acho que eu sou forte, eu me iludo. É uma ilusão, é uma fantasia que eu crio e uma mentira que eu conto para mim mesmo, para eu dar conta da vida. Só que ali está falando o seguinte: quando você consegue perceber a sua indignidade, ou seja, a sua insignificância, você baixa a sua bola. Aí você fala assim: eu sei que eu não sou tanto, eu vou até onde eu entro, e não adianta eu criticar o outro, porque eu sou igual. Porque se a gente parar para olhar para a nossa escuridão,
gente vai ver que não tem diferença e não tem gente boa, não. É só maldade. Você tirou Cristo, fica só mal. Só o desejo primitivo, que é isso que arde. Então, quando a gente falou do inconsciente, tem lá duas coisas. Por que gera o sintoma? Porque aí vem essa questão. De um lado, tem o meu desejo, o id, que é os meus impulsos primitivos. Então, o bebê, quando ele acorda 3 horas da manhã para mamar, ele não preocupa se a mãe dormiu, se ela trabalhou. Ele só grita pué na maior altura que ele puder. E se você vier, se você não der, ele vai continuar chorando. E não adianta você falar para ele: ô filhinho, a mãe está cansada. Ele quer me saber. Ele só quer mamar. Esse é o narcisismo primário. Esse é o desejo. Esse é o desejo. Então, essa relação do desejo é o seguinte: eu vejo o irmão com a blusa, eu quero a blusa. Se eu for mais foqueiro, eu vou lá e tomo. Se eu não for, aí eu não deixo. É o desejo. O que me impede de tomar a blusa do irmão? A moral. A moral. A lei. Então é o outro lado. Então, por exemplo, meu pai falou: não pode roubar, porque o homem de bem não rouba. Meu pai falou: Deus castiga. Se você roubar, você vai para o inferno. A lei me diz: se você roubar a blusa dele, a polícia vem te prende, você fica preso. Então, quer dizer, isso é a moral que a cultura impõe. Então, de um lado, eu tenho o desejo de pegar a blusa, e talvez tenha até a facilidade de pegar, mas do outro tem uma lei que me proíbe, que fala assim: não pode. O eu fica no meio disso e ele tem conflito. Quero fazer, mas não posso. Aí o que acontece? Angústia. A angústia é exatamente isso. O desejo frente à lei. A lei do pai, a lei da religião, a lei moral, né? E também o judiciário, a lei, o direito também, né? A lei penal, que te impede, mas tem um desejo muito ardente. E isso acontece com tudo. Então, por exemplo, ela falou que come o doce, mas às vezes ela come e não quer comer. Aí ela fica com o quê? Nossa, não devia ter comido doce. Para que eu comi? Aí vem a angústia. Só que a gente está falando de coisas simples. Angústia. Andando na rua e não vê outras mulheres, não desejo também não. Isso é natural. É sinal que você está vivo. Agora, tem uma coisa: o que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. Aí é uma responsabilidade. É responsabilidade do que você faz com isso. Porque se você casou, você tem um compromisso. E aí eu falei com ela: e eu acho que a maior declaração de amor que um casal pode fazer com o outro é falar: olha, tem um monte de mulher que eu vejo na rua que é bonita, algumas até mais bonitas que você, e você também vê um monte de homem muito mais bonito que eu. Não, vai falar que tipo assim, Rodrigo Hilbert e eu. Aí a minha esposa olha e fala assim: não, você é muito mais lindo. Ela pode até achar, tem tipo assim, uma relação desejante, mas falar que ele é mais feio que eu, se ela falar isso, eu falo: você está falando que eu sou burro. Desculpa. Não é. Mas você sabe o que é o legal? O legal é que ela fala assim: ó, você não é tão bonito, coisa
me paquere, eu escolhi você. Aí eu vou falar assim, essa é a relação top, porque eu desbanquei o Rodrigo Hilbert. Aí não tem pra ninguém, eu sou o cara. Então, eu acho que essa é a maior declaração. Só que se a gente for humano, a gente consegue dar conta disso. Mas se a gente criar uma fantasia, podia ter dado exemplo do outro casal. Eu queria que ela tivesse olhado só para mim. Não, o coração dela é meu. Mas desejo, ninguém controla. Agora, o que você faz com desejo é outra coisa. Porque se você deseja e quer fazer demais, aí vai gerar o quê? O sintoma. Vai gerar angústia. Eu queria fazer, não estou tão certo. Se é com Oswaldo que eu quero ficar casado, com esse barrigudinho, se você não contribuiu, é confusão. Aí o que acontece? Dá sintoma, adoece, fica doente. Entendeu? É isso. Essa relação é exatamente isso. O desejo diante da moral que nos nega, que nos permite fazer. Tá? Então, quantos minutos que eu tenho? Que hora que eu tenho que terminar? 3 dias. 3 dias? Sério? Já está acabando, amor. Então tá bom, estou terminando. Qual é? Olha só. Então o que acontece? O que a gente precisa fazer para a gente lidar com essas questões? Para a gente conseguir levantar da cama, ter ânimo? Tem hora que você vai precisar ir no psiquiatra tomar um remédio. Às vezes não tem jeito. Se for uma coisa séria, precisar da sinapse e tal, em algum momento você vai precisar de uma medicação. Tá? Mas, em geral, na maioria dos casos, só a psicoterapia ou a análise consegue resolver. Tem de você trabalhar isso. Ou se você conseguir também por sua própria força. Porque às vezes você consegue com oração, você consegue com meditação, e tem comprovação científica disso, porque a ciência já comprova que quando você reza, ora, medita, ativa a área do seu cérebro que prolifera ali a produção de neurotransmissores e te ajuda bem na depressão. Então, se você orar, se você meditar, existe possibilidade. Entende? Mas o ponto mais importante, tá? O ponto mais importante é que a frase que eu quero deixar para vocês é o que a nossa amiga falou. Muitas das vezes a pessoa, ela está olhando para a rosa, mas ela só vê o espinho. Ela não consegue ver o perfume, sentir o perfume, ver a beleza da rosa. É só olha para o espinho. A rosa é bonita, mas tem um espinho ali. Como que nós vamos fazer? Meu Deus. O espinho tem que estar lá. A gente sente o perfume. A gente vê a beleza. Então, o segredo da vida é se distrair da morte. Quanto mais atenção você der à morte, quanto mais atenção você der para essa condição, quanto mais você falar assim, eu não posso pensar isso. Eu já fiz uma brincadeira da outra vez que eu vim aqui, né? Posso fazer de novo, porque acho que todo mundo estava aqui. Que eu vou dar um comando para vocês tentam não fazer. Ok? Não pense numa girafa cor-de-rosa. Que cor que a girafa você pensou? Cor-de-rosa. Não tem jeito. Você pensar no azul, você tem que pensar na rosa. Então, o que acontece? Quanto mais você tenta não pensar, então vou tentar não pensar. Pensa. E o pior é que o nosso cérebro não entende não. Quando a gente fala assim, não faça, é aí que você vai fazer. Piora. Então quer dizer, distrair da morte é o sentido da vida. Se distrair, porque a irmã, a nossa colega falou ali, é fantástico, eu me distraio. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Se distrair. Segunda coisa, dar conta do nosso vazio. Entender que, olha, eu queria o Rodrigo Hilbert, mas eu tenho esse barrigudinho. É com ele mesmo que eu fico e está tudo certo. Dou conta do meu vazio. É isso aí. Entendeu? Eu preciso olhar para mim e falar assim, isso aqui, eu sou fraco, eu não dou conta. É o meu vazio, não tem jeito de preencher. E Jesus não prometeu preencher. E Deus também não prometeu preencher. Tanto que Jesus falou assim, não terei aflição, mas toma um tempo de bom ano, pega a cruz e segue.
Tá? E aí, o que acontece? Para a gente finalizar, a pergunta que eu faço para vocês, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Mas essa pergunta é reflexiva ou eles têm que responder? As duas coisas. Eles vão responder, mas o grupo de partilha deles. Não vamos responder aqui. Então eu vou fazer outra pergunta, que essa vai ser muito complexa. Porque eu preciso te dar esse. Porque às vezes as pessoas podem não captar a parte mais importante. Porque a parte mais importante para a gente lidar com o sintoma, sabe qual que é? A gente transformar um sintoma ruim num sintoma bom. Então, quando ela falou assim, que fico com angústia, eu faço bolo, me dá prazer. Se ela ficar só fazendo bolo 24 horas, é um problema, é uma inibição. Mas se na hora da angústia ela vai lá, faz um bolo, divide, come com o pessoal, ou dá para a vizinha e tudo, aí beleza, você transformou um sintoma ruim no sintoma bom. Entende? Então, se você está na cama, se isso aqui te prende, tem que achar uma outra coisa que talvez te faça levantar daqui. Alguma coisa que te dê prazer, mas que não seja patológico. Então, por exemplo, uma vez na semana, eu levanto para dar uma volta na praça, porque eu gosto. Ou uma vez na semana, eu faço uma visita. Entende? Depois eu faço 2, depois eu faço 3. E persiste nisso. Por quê? Porque quando a pessoa começa a fazer isso, a angústia aumenta. E é importante que você persista, mesmo com a angústia, porque depois passa. Entende? Porque tem um registro aí, e que é muito mais complexo, que eu não consigo falar com vocês só nesse tempo que eu tenho, e uma outra hora a gente fala, ok? Mas basicamente seria isso, tá? A pergunta que eu deixo para vocês, para que vocês possam fazer, é: o que tem de você, e aí é um ponto bem duro, o que tem de você nisso que a gente conversou? Porque aí você vai olhar para você e vai encontrar o que é seu, aonde que está o seu sintoma, aonde que você está inibindo, aonde que está o seu sofrimento, tá? Disso que a gente conversou aqui, sobre inibição, sintoma, angústia, o que tem de você nisso, ok? Fico por aqui, agradeço a oportunidade, tá? E precisando, estou à disposição de vocês aqui, ok? Muito obrigado.